Mas então, assim, vamos pegar um assunto assim que muito é de minha curiosidade, né? Opa, vamos lá. Você, com a tua experiência, como que você entende o porquê de algumas pessoas tão fragilizadas mentalmente e, por outro lado, pessoas que... E às vezes essas pessoas fragilizadas são aquelas que talvez tiveram uma história de vida até mesmo confortável e tranquila, até às vezes não tiveram problemas e conflitos na vida. E às vezes você pega pessoas que tiveram histórias horríveis de vida, mas são extremamente fortes e resilientes. Por que você acha que existe essa diferença? Vamos tentar falar assim em cima de pesquisas, tá? Eles foram pesquisar isso. Como é que eles pesquisaram? Quando eles pegaram gêmeos com a mesma genética, criados em ambientes diferentes. Quando o ambiente daquele gêmeo, por exemplo, era um ambiente em que ele tinha um fator genético para o alcoolismo, e no ambiente na família que ele foi adotado tinha alcoolismo, o ambiente facilitava o alcoolismo. Quando ele tinha a genética do alcoolismo, mas o ambiente não oferecia bebida, ele não desenvolveu o alcoolismo. Então a gente entende que o ambiente muitas vezes é mais importante que a genética. Porque o ambiente é o que existe e é o que pode ser controlado. Porque genética você não controla, né? Sim, aí ele vem com a carga, mas se eu consigo, por isso que é o modelo. Os pais que conseguem oferecer isso para os filhos, né, do filho ser forte, de frustrar o filho. Eu achei interessante, agora... isso pode gerar uma polêmica, mas vamos lá. A história da poltrona do avião lá. Que a mãe pediu pra criança sentar na poltrona do avião, e aí eu vi um meme lá que o rapaz falou assim, não, mas teu filho tem que entender que nem sempre vão oferecer a poltrona de avião pra ele, ou seja, mostrou aquilo. Então os pais precisam sim que os filhos passem por frustração. E a gente vê que isso hoje não acontece. Então, é uma geração que está cada vez adoecendo mais. Então, por que eu vejo no futuro muito preocupante? Porque essa juventude vai chegar lá muito fragilizada. Agora, essa juventude, como você falou, uma pessoa que é mais carente, que batalha, que corre atrás, ele não vai ficar baixando a cabeça para qualquer coisa. Falar assim, cara, é difícil, mas eu vou ter que enfrentar. Porque lá atrás eu enfrentei, porque meu pai enfrentou. Então eu cresço com esse ambiente que me dá condições para eu lutar. Então eu acho que o ambiente tem uma parcela significativa hoje para moldar o pensamento e o caráter, enfim, o posicionamento das pessoas. E falando de ambiente, o que tem de mais perigoso no nosso ambiente para a saúde mental das pessoas? Eu acho fácil acesso ao álcool. Então, eu vejo o álcool como sendo devastador, tá? Eu sou um plantador de uva que quero produzir vinho, tá? Parece contraditório, né? Mas eu vejo, assim, esse fácil acesso ao álcool, assim. Eu vejo que os jovens estão cada vez bebendo mais cedo, né? Cada vez tendo acesso a outros tipos de droga. Então, hoje a infinidade de drogas sintéticas é assustador. E quando tem um jovem que está num processo em que ele não lida com frustração, que ele está com uma modulação hormonal extremamente impulsivo, e nesse caldeirão colocam bebida, vai explodir. Então a gente começa a entender o porquê do jovem. Então eu acho que a questão do álcool hoje eu vejo como um grande problema. Você veja, na época da pandemia, só em questões tributárias, a Ambev teve um aumento de faturamento de 60%. Em questões tributárias. Então, quanto não se consumia mais de álcool? Então esse abuso do álcool, a fatura vai chegar. Tá? A pessoa quer tomar um vinho? Claro que é bom tomar um vinho, é bom tomar um espumante, é bom tomar um choppinho gelado? Claro que é bom tomar um choppinho gelado. Mas agora, esse uso frequente e de certa forma abusivo, com certeza traz prejuízo para o cérebro. Que tem um ponto importante aí, Vitão, só para que as pessoas estão assistindo. O cérebro da gente termina a nossa formação aos 23 anos de idade. Até os 23 anos, tudo que eu estar agredindo meu cérebro, eu vou ter consequências lá na frente. Então, aquele jovem que começou a fumar maconha com 15 anos que não ia dar nada, vai dar sérios problemas. O álcool da mesma forma, a fatura vai chegar. Não, e é importante a gente falar abertamente sobre essas duas substâncias, né? Ó, o álcool, que a gente consome com frequência, que é uma fuga para muitas pessoas, uma droga esta legalizada, fácil de se encontrar, né? Incentivada, mesmo que hoje a gente não tenha mais comercial de televisão e propaganda. Com as moças lá, né? Que beber era bonito, né? Ficava bonita na praia. Ficava bonito na praia, né? Mas também o uso da cannabis, né? O uso da maconha, que assim, a gente percebe, é nítido a pessoa que usa a longo prazo, as dificuldades dela. Totais. A pessoa vai tendo dificuldade de fala, a pessoa vai se internalizando também, né? É perceptível. Eu conheço pessoas, amigos meus, que desde os 15 anos, chega lá nos 25, 30, 35 anos, você está identificado. A pessoa parece que fica mais lerda mesmo, né? Lerda. E assim, é um ponto importante, tá? Nós, da Associação Brasileira de Psiquiatria, somos totalmente contrários à liberação da maconha. Por quê? Nós sabemos que a esquizofrenia, que é uma doença mental grave, nada mais é do que uma alteração na produção de dopamina. O cérebro
de uma pessoa com esquizofrenia fica cheio de dopamina e ele começa a ouvir vozes, ver vultos, ver pessoas que já morreram pelo excesso de dopamina. A maconha, que da geração do Woodstock você falava em 3% de THC, hoje se fala em 11% de THC, porque ela passou por um processo transgênico. O que acontece? Quando ela entra no cérebro, ela aumenta essa dopamina e o jovem começa a não degradar a dopamina. Então nós teremos uma geração de jovens esquizofrênicos pelo uso da maconha. Agora, se você me perguntar assim, Kleber, o que você acha do canabidiol? O canabidiol, sim. É uma das substâncias que tem lá que é indicado para epilepsia refratária. Agora, usar maconha para tratar de afta-chulé não tem evidência científica nenhuma. As pessoas que chegam no consultório e dizem, não, mas eu li um estudo, eu digo assim, então me traga o estudo. Porque até hoje não tem um estudo comprovado com N, ou seja, com uma quantidade significativa de pessoas que traga a maconha como um tratamento seguro, sem risco, para tratar a ansiedade. Tem pessoas que dizem, não, eu quero tomar o canabidiol para ansiedade. Não tem evidência científica para isso. Vai fazer atividade física, vai fazer yoga, vai fazer meditação. É comprovado que estratégias que utilizam a respiração contribuem na ansiedade. Então não é ir lá no psiquiatra para tomar remédio, mas é para receber uma orientação do melhor tratamento. Mas maconha não foi e nunca será um tratamento seguro. Não, e o mau hábito é sempre assim. Volta e meia as pessoas encontram na mídia, né, uma matéria, tomar 2 cervejas por dia faz bem para a saúde, né? Usar maconha pode acalmar, sabe? Sempre aparece alguma coisa e a pessoa fica buscando. Você sabe que a gente acha o que a gente quiser hoje na internet para fazer frente àquilo que a gente está pensando que pode comprovar, né? Mas não se abre o olho para o mais importante, é um legado da humanidade chamado ciência, gente. Sim, né? Estudo, é o que a gente trabalha. Né? Então, e hoje, né, Vitão, tem uma leva aí trazendo também o uso dos alucinógenos, né, como tratamentos para depressão, como tratamentos também é questionável a eficácia. Então a história de vou tomar ayahuasca, vou tomar santo daime, vou fazer chá de cogumelo, não é comprovado que tenha uma segurança para uso. Alguns estudos estão aparecendo que podem beneficiar situações, mas muito pontuais, muito pontuais. Então, é importante ter esse cuidado. Como você falou, eu vejo lá quando chega um adolescente que ele quer me justificar que ele usa maconha. Eu digo, tá, então me traz o estudo. Ele traz lá o estudo do Amigos da Paz. Daí eu falo, cara, você está procurando aquilo que você quer achar, né? Mas não é isso que é a realidade. Então, os pais também precisam cuidar do comportamento dos filhos nesse sentido. Ah, Kleber, mas se eu achar que meu filho usou a maconha, tem algum risco? Tem muito risco. A maconha é sim a porta de entrada para outras drogas. É comprovado. Porque daqui a pouco ele vai estar numa rodinha com a maconha, daí não tem maconha, mas alguém tinha lá uma xixa, alguém tinha um pouquinho de cocaína, alguém trouxe uma pedra de crack, e aí a coisa caminha de uma forma. E eu tenho percebido isso no consultório, Vitão, no seguinte sentido. Aquele jovem que chegou lá com 13, 14 anos, estava fumando maconha, e eu alertei os pais. Passaram-se 10 anos, hoje o jovem chega lá usando cocaína. Uma situação assim, muito preocupante. Então, lá atrás os pais não entenderam a gravidade que era a maconha. Tá, mas vamos lá. Os pais com filho de 14 anos sempre conseguem segurar? Precisa assim, não adianta querer proibir. A gente precisa montar uma estratégia juntos, tá? Porque tem uma coisa no cérebro chamada mecanismo de recompensa. Por que ele está usando essa maconha? Porque ele está buscando alguma recompensa. Mas se eu trouxer, talvez, o esporte para ele, pode ser uma recompensa. Talvez, se eu trouxer para ele, que eu me lembrei agora de um paciente meu que ele falou assim, cara, eu estava fumando muita maconha e eu entendi que quando eu comesse um pedacinho de pimenta, diminuir minha vontade da maconha. Sozinho ele descobriu o mecanismo de recompensa. Ele começou a comer maconha e daí a gente foi para atividade física. E ele parou de usar maconha. Um outro que estava muito vinculado à música, eu comecei a falar assim, cara, começa a compor em vez de fumar. E me traz o que você estiver compondo, que eu quero ver como é que é. E ele entendeu o mecanismo da recompensa. É isso que os pais precisam, estar junto dos filhos, porque não adianta dizer assim, vou te proibir, vou te bater. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas assim, eu vou te acolher. Não tá certo, mas vamos pensar juntos. Dá pra gente fazer alguma coisa. Então, esse acolhimento dos pais faz toda a diferença. Tem um estudo bem interessante que mostra isso. Por que 2 grupos de jovens que usam maconha, um consegue sair, outro não? O que sai é o que tem estrutura familiar. E o que tem estrutura familiar tem esse cuidado, né, de buscar uma ajuda, a gente explicar o que é, oferecer material para os jovens, explicar para os pais não ficarem julgando, porque daí vem aquele tio que fala assim, não, porque esse maconheiro não vai resolver criticar agora. Vamos tentar entender por que ele adoeceu e vamos tentar tratar para que ele não recaia na doença que afeta ele. Interessante, porque assim, a gente já foi jovem. Sim, a droga chega para nós. Fácil, a droga chega para nós em algum momento, em algum grupo, em alguma ocasião. A droga chega. Às vezes você resiste para experimentar, mas às vezes você experimenta. Então, e daí o que vai mudar entre aquele que vai fazer a prática? Vai dar continuidade. Vai dar continuidade e vai parar. Estrutura familiar. Entendeu? Porque assim, o meu preceptor lá, ele falava assim, eu vou ensinar para vocês o que é a definição de adolescência. Isso em 2000. Adolescência você vai pro shopping sozinho ou você vai fumar maconha.
era teoria para adolescência, que daí ele ia provar. Agora, não quer dizer que ele vai continuar. Se ele tem estrutura familiar, que compreende que aquilo ali foi um processo que muitas vezes eu quero fazer parte do grupo, eu queria conversar com aquela menina, ela falou que fumava, eu quis conquistar ela, os pais precisam entender esse processo. E assim, não, vamos conversar, aconteceu, não quer dizer que isso tenha que persistir. E aí a gente começa a orientar e buscar o mecanismo da recompensa, não através da droga, mas de outra infinidade de opções que podem correr. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.